Boa noite, turma, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou aluno da Engenharia Civil, estou no terceiro período de Engenharia Civil. A gente vai fazer, foi dado o nosso trabalho para fazer sobre discriminação, tanto quanto a cor, né, porque nós temos o racismo, quanto a diferença entre sexualidade, por exemplo, a desvalorização das mulheres, que nós temos já. E hoje eu estou aqui com a minha mãe, Cláudia Fernandes Souza, dá um sorriso. Olá. Estou aqui com a minha mãe para fazer um vídeo sobre a descriminalização das mulheres. Fala, por favor, para a gente um pouquinho do seu trabalho, onde você era concursou, mãe, como é que foi? Bom, meu nome é Cláudia, eu sou arquiteta, me formei na faculdade Silvio e Souza, quando era em Ramos ainda, né? Me formei no ano 2000 e trabalhei ao longo aí em umas empresas privadas e agora eu presto serviço na Fiocruz, como terceirizada, colaboradora. Né? E durante a minha caminhada profissional, eu comecei como desenhista ainda, não tinha nem AutoCAD, eu fiz segundo grau técnico em edificações. Não fiz estágio em obra, fiz estágio em escritório, comecei como desenhista. Depois, quando eu terminei a faculdade, fui para continuar sendo arquiteta. Eu trabalhei 15 anos numa empresa só, em Nova Iguaçu. E quando saí de lá, trabalhei numa fábrica de lajes pré-fabricadas e agora eu estou na Fiocruz, já vai fazer 10 anos prestando serviço. E na Fiocruz eu trabalho com fiscalização de obras. E lá eu sou fiscal de obras civis, mas a gente interage também com instalações. Bom, Cláudia, entrando um pouco no tema sobre a descriminalização das mulheres, como por exemplo, fatos de homens terem o mesmo cargo que mulheres e ganharem a mais simplesmente por serem homens. Já aconteceu algo assim com a senhora ou dentro da sua empresa, ou algo que descriminalizasse alguém lá? Comigo nunca aconteceu isso. Por quê? Quando eu era dessa empresa aqui de Nova Iguaçu, uma construtora, nós tínhamos os salários nivelados pelos salários do profissional, né? Dependendo de quanto tempo trabalha, o sindicato fala quanto você vai ganhar. E aonde eu estou também agora lá prestando serviço na Fiocruz, o nosso trabalho, o nosso salário é tudo igual, sendo homem, sendo mulher, não existe essa diferença onde eu trabalho. Até porque é um serviço público lá, né, uma instituição federal, Fiocruz, e lá as minhas chefes, quase todas, por incrível que pareça, também são mulheres. Então, por ser assim, um ambiente onde lá é plano de cargos e salários, né, os servidores, e ganham igual também, e nós também, no nosso contrato, né, também todo mundo ganha igual. Então eu nunca senti essa diferença, eu já estou aí de 2000 até agora, são 19 anos, né, nunca senti essa diferença salarial entre homem e mulher. Bom, infelizmente, a gente sabe que isso acontece no Brasil. Não só no Brasil, como em alguns outros países, de mulheres que não são tão valorizadas quanto os homens. E esses fatos que ocorrem, não é pouco, ocorrem muito dentro do trabalho, são ruins, a gente sabe disso. Mas eu quero perguntar para a senhora, o que a senhora acha, qual é a sua opinião sobre isso? Essas condições de um homem ganhar ou ter um ambiente de trabalho melhor só pelo fato de ele ter um sexo cujo no Brasil e em alguns outros lugares se considera pelo machismo superior. O que a senhora acha sobre isso, seu pensamento sobre isso? Eu acho que a mulher não tem que ser medida, nem o homem, pelo sexo dela. Tem que ser pela inteligência, pela competência, pela dedicação. No meu entendimento, não tem que haver essa separação. Só porque a pessoa é um homem, ganha mais do que a mulher. Ou vice-versa. O que precisa ter
é o perfil daquele cargo que você vai ocupar, o perfil ali, liderança, perfil de equipe. Então, assim, eu acho errado isso. Mas nós sabemos que acontece muito. Mas eu acho que isso acontece muito também onde não tem, como é que eu vou dizer assim, os salários nivelados. Porque quando você é arquiteto, é engenheiro e você tem a sua carteira assinada, então já tem ali o que o sindicato diz. Até 6 salários mínimos para quem trabalha 6 horas, até 8 horas é outro, até 9 horas acho que são 9 salários mínimos. Então já está equalizado. Você pode ganhar dali para mais, mas não dali para menos. Entendeu? Então acho que quando não tem assim esse nivelamento é que acontece muito isso. Que aí começa a ter uma discrepância aí quando não tem um nivelamento salarial das classes. Nem sei o que perguntar. Quanto ao lado externo, por exemplo, saindo um pouco do trabalho, pegando agora um pouco sobre o mundo, por exemplo, hoje nós temos um índice bem grande no Brasil de estupros que ocorrem por causa de homens que não só que não tiveram uma educação, mas podemos dizer assim que por ser o sexo, como eu posso dizer, que tem mais força bruta, né, se aproveitam disso para ter os seus prazeres sexuais com mulheres nas ruas. E isso é algo muito ruim. Algo assim já aconteceu com alguém que você conhece, ou pelo menos alguém de assobiar? Não estou falando só de sexo, mas também de assobiar ou falar, ei, gatinha, que acontece muito. Já aconteceu com quem você conhece? Foi constrangedor? Ou até com você? No meio do meu trabalho isso nunca aconteceu, não. Sempre fui... Não, mas assim, pegando pelo lado exterior, estou falando na rua. Às vezes acontece, mas eu acho que a pessoa tem que ter cabeça feita. Isso aí é o mundo que foi gerado há milhões de anos e sempre teve essa cultura. Mas o importante é que a mulher também se valorize. Se a mulher se valorizar, se a mulher se impor, se a mulher souber fazer as coisas, isso aí não vai ser irrelevante para ela. É claro que a gente vê os casos de feminicídio que está acontecendo muito hoje no Brasil, mulheres que estão sendo mortas porque terminam relacionamentos, porque não quer mais ficar com a pessoa. Então isso é o que é ruim, porque nós estamos num século já que não é mais para ter essas coisas. Porque um namoro ou um casamento, isso aí é uma coisa que tem que ser decidida pelos dois. Mas desde que um não queira mais, o outro não pode ficar obrigado a isso. Então isso que é um ruim, né? Essa violência toda que está acontecendo contra a mulher. Em todas as áreas aí que a gente vê, muita violência, isso parece que está crescendo agora, sempre teve. Mas agora, de uns tempos para cá, nós temos visto muito isso, isso é ruim, parece que a humanidade está regredindo. A humanidade está voltando aí aos seus primórdios e isso não é bom que aconteça. Tem que ter o respeito, tem que haver o diálogo, tem que haver o comprometimento dos dois, tanto da mulher quanto do homem, para tirar isso aí do nosso meio e nós podemos ter uma vida mais tranquila. Então, no caso, isso é um problema que também pode ser, não falando sobre o exemplo de estupro, mas pelo exemplo de homens elogiando mulheres nas ruas de maneira insensata, pode ser sim, como eu posso dizer, ignorado, né? Se você tiver uma cabeça feita, você pode ignorar isso e não te trazer um problema, certo? Eu acho que assim, depende do tom de voz, depende do que a pessoa falou, porque senão ninguém namora ninguém. Como é que começa um namoro? Um namoro às vezes começa num elogio, né? Agora tem que saber o seguinte, qual foi aquele tom de voz, qual foi o psiu, qual foi o oi gata, né? Isso daí é que tem que saber como é que foi. E a gente vê, eu não vejo muito assim isso, talvez porque eu não seja muito bonita e atraente, né? Mas as meninas aí que são bonitas, atraentes, que passam muito essas coisas, né? E isso aí realmente tem que ser respeitado porque cada um aí tem a sua vida, é dono de si. Mas eu acho que a desvalorização também por parte das mulheres estão acontecendo demais. A mulher não pode se desvalorizar. A mulher tem que estar sempre se valorizando e seguindo o seu caminho. E outra coisa, precisamos saber o seguinte, a mulher,
Não foi feita para ficar em casa, para ficar... Não, mulher tem que estudar, tem que trabalhar, tem que progredir e conquistar o seu espaço a cada dia mais. Para nós adentrarmos na conclusão desse vídeo, o que a senhora acha que nós podemos fazer para melhorar esse quadro? Ou até para, não só para pessoas longe da gente, fazendo projetos para pessoas de outros países, mas até para nossos amigas, que sofrem com esse problema de serem assediadas, ou problemas históricos como eu tenho amigas que já foram estupradas e hoje têm um pensamento, sabe, ruim sobre muita coisa e hoje passa por dificuldades por causa disso, porque isso traz uma trauma, certo? Traz uma trauma. O que a senhora acha que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Bom, para essas mulheres, no caso. Primeira coisa, se você está sendo assediada em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja na sua casa, converse com a pessoa, eu acho. Olha, não estou gostando dessa situação. Você, por favor, converse com a pessoa. Não conseguiu? Leve o caso a quem de direito. Dentro de casa, aos pais. Se for o pai agressor, fala com a mãe. Se for a mãe, fale com o pai. Vai numa tia. Né? Porque muitas violências são dentro de casa, como você falou. Infelizmente, estupro de vulneráveis, estupro de mulheres, acontece muito longe, dentro do lar. Que era um lugar que tinha que estar assim, a pessoa sendo apoiada, sendo digna. Então, assim, vá em quem possa te ajudar. Se dentro do lar você não tem ajuda, procure, vai na delegacia, procure uma professora que você confie. Tem que procurar alguém, não pode guardar. Né? Então, nesse caso de assédio, eu acho que pode se conversar logo. Se for caso de estupro, procure ajuda. Hoje nós temos vários canais aí tem até, se você pode ligar, tem leis, você pode ir na delegacia, você pode fazer chegar no hospital e já fazer o exame, sem antes ir na delegacia. Então tem muitas coisas que nós podemos, né, nós podemos usar para melhorar. Mas enquanto ficar calada, não falar, nada vai mudar. Primeira coisa para mudar tem que ser ter conhecimento das leis, ter conhecimento, clareza do que eu vou fazer, qual atitude eu vou tomar, né? Que quanto mais você negar ou não querer enfrentar a situação, pior vai ficando. Então é clareza, é procurar informação, é procurar ajuda. E eu acho que o Brasil já tem uma legislação boa, ela só precisa ser aplicada. E só é aplicada quando nós começamos a exigir os nossos direitos. Então nós já temos legislação no Brasil para tudo isso daí, então é correr atrás daquilo que eu posso dentro da lei e do que eu posso me proteger. Sim, perfeito. Quanto ao trabalho, para quem está vendo o vídeo, homens, valorizem as mulheres. As mulheres, não há diferença entre elas, quanto ao trabalho, quanto ao modo de ver as coisas, a única diferença entre elas e nós é a sua sexualidade. E elas merecem ser valorizadas, não só pelo histórico, mas pelo que elas são. Elas são o nosso complemento, a gente pode botar assim. Quanto às mulheres, se valorizem. Vocês são especiais para a humanidade, porque a humanidade não vai para frente sem as mulheres. A mulher tem uma visão diferente das coisas. Então se valorize. Vocês são lindas e nós precisamos de vocês. Obrigado, mãe, tá bom? Esse foi o meu trabalho e é isso aí. Show! Mulheres, vocês são competentes, vocês são eficazes, são determinadas, porque para ser mulher tem que ter tudo isso, nós somos sim.